celebrada no Vaticano uma missa pelo padre Jacques Hamel, que foi assassinado em sua própria paróquia na França em julho. O Papa disse que a morte dele foi um martírio. A missa na Casa Santa Marta, na manhã desta quarta-feira, foi celebrada em sufrágio do padre Jacques Hamel, o sacerdote francês degolado em sua paróquia por terroristas que atuavam em nome do Estado Islâmico. A pedido do Papa Francisco, a imagem do padre Hamel permaneceu sobre o altar. Cerca de 80 peregrinos da diocese de Rouen vieram com o bispo Dominique Lebrun para participar da cerimônia. O Papa explicou que padre Jacques Hamel faz parte da corrente de mártires que começou com o sacrifício de Cristo na cruz. Ele disse que a cruel perseguição contra os cristãos é satânica e fez um pedido. Como seria bom que todas as religiões dissessem: matar em nome de Deus é satânico. Padre Jacques Hamel foi degolado na cruz enquanto celebrava o sacrifício da cruz de Cristo. Homem bom, manso, de fraternidade, que sempre trabalhava para fazer a paz, foi assassinado como se fosse um criminoso. Esta é a articulação da perseguição satânica. Este homem aceitou o martírio com o martírio de Cristo sobre o altar. Il suo martirio lì col martirio di Cristo all'altare. O Papa confessou que ficou comovido com a atitude de padre Hamel pouco antes de sua morte. Una cosa che mi fa pensare tanto. Há algo neste homem que aceitou o seu martírio no altar, algo que me faz pensar muito, em meio ao momento difícil que vivia, em meio a esta tragédia que ele via se aproximar. Ele não perdeu a lucidez de acusar e dizer o nome do assassino. Ele disse claramente: vá embora, Satanás. Ele deu a vida por nós, deu a vida para não renegar Jesus. Deu a vida do mesmo sacrifício de Jesus no altar e dali acusou o autor da perseguição. Vá embora, Satanás. Vattene, Satana. Papa Francisco concluiu dizendo que a morte e a vida de padre Hamel é um exemplo para todos os cristãos e disse que todos devem pedir a intercessão dele, porque ele é um mártir que está no céu. Este é o breviário do padre Jacques Hamel, aberto na página lida por ele antes de ser assassinado por 2 terroristas que atuaram em nome do Estado Islâmico. A partir de agora, o breviário permanecerá na Basílica de São Bartolomeu em Roma, onde são preservadas as relíquias de outros cristãos que também foram mortos vítimas do ódio à fé. Nesta cerimônia, o arcebispo de Rouen, acompanhado pela irmã e 2 sobrinhos do padre Jacques, fizeram a entrega do livro. Deponiamo il breviario di padre Jacques Hamel. Devo confessare che alla prima proposta detto forse facciamo un po' troppo. Devo confessar que quando eles propuseram a ideia pela primeira vez, eu pensei que era cedo demais, que deveríamos fazer isso mais tarde. Mas depois de ouvir o Papa, eu vi que estava errado. O Papa foi mais rápido do que eu. Estou muito feliz por esta oportunidade de manifestar que o padre Jacques está entre os muitos mártires da Igreja. Il padre Jacques è nella corrente dei martiri fin dall'inizio della Chiesa. O breviário permanecerá neste altar dedicado aos mártires modernos da Europa. Ele foi colocado lá durante uma simples, mas muito simbólica cerimônia e coincidiu com a memória de um homem que também foi simples, um pastor com o cheiro das ovelhas. Jacques era um homem humilde e mite, não se parla de lui. Padre Jacques foi um homem humilde e gentil. Não há o que falar sobre ele. Eu olhei onde ficam as informações sobre os padres e sobre ele não há nada. Nada? Por quê? Porque ele fez o que tinha que fazer. Nunca houve uma única reclamação. Ele era um homem muito tranquilo e que fez o seu dever. Tranquilo, que faceva il suo dovere. A diocese se prepara para dar início ao processo de beatificação de padre Jacques Hamel. O arcebispo diz que eles devem aguardar os 5 anos marcados pelo direito canônico para iniciar efetivamente o processo. Enquanto isso, ele vai rezar e pedir a intercessão de padre Jacques. Sì, già gli ho chiesto tante cose. Sim, eu pedi muitas coisas, e especialmente pelas vocações sacerdotais em nossa terra francesa no Ocidente, para que haja mais homens que deem esse presente ao nosso Senhor Jesus. Rendono presente il Signore Gesù. A partir de agora, qualquer peregrino pode também rezar e pedir a intercessão de padre Jacques. Papa Francisco explicou que, de fato, isso pode ser feito, porque padre Jacques Hamel já é considerado um mártir da Igreja.
E foi lançado um livro que conta histórias de cristãos perseguidos. Os testemunhos são de pessoas que moram principalmente no Paquistão. Cerca de 150 milhões de cristãos em todo o mundo sofrem com perseguições ou discriminação pelo simples fato de professarem a fé em Jesus Cristo. Algumas dessas histórias estão reunidas neste livro, Eu Também Persigo Você, Os Testemunhos dos Cristãos pelo Mundo. O livro conta a história do sofrimento diário enfrentado por aqueles que recusam abandonar a fé, enfrentam ameaças de morte e são tratados como cidadãos de segunda classe. Além disso, no Paquistão, as leis anti-blasfêmia são usadas como ferramenta para a vingança. Os cristãos sofrem muitos outros abusos. Os não muçulmanos não são considerados cidadãos iguais aos demais. Eles sofrem discriminação de muitas maneiras, especialmente quando se trata de conseguir trabalho ou promoção. Além disso, nas escolas, os livros não preparam as crianças para viverem em uma sociedade moderna, multirreligiosa e multiétnica. Os não muçulmanos são descritos de forma negativa nestes livros. Infelizmente, estas formas de discriminação contra os cristãos acontecem não somente no Paquistão, acontecem em todo o mundo, porém, na maioria das vezes, são histórias que não aparecem nas manchetes dos jornais. Práticas de discriminação vão desde as mais atrozes às mais sutis. No Sudão, por exemplo, as mulheres cristãs também são submetidas ao Código de Vestimenta Islâmica. E se considerarem que sua saia é muito curta ou que você veste calças, pode ser condenada a 20, 30 ou 40 chicotadas. Ironicamente, o Oriente Médio é o berço do cristianismo e é também o lugar onde aconteceu a perseguição mais atroz contra os cristãos. O livro foca também no sofrimento daqueles que suportam o islamismo mais radical, mesmo antes da chegada do Estado Islâmico. No Iraque, falava-se sobre democracia e liberdade. E temos liberdade 100% do tempo. Liberdade para roubar, para matar, para destruir, para transformar igrejas em quartéis militares ou em lugares para abusar das mulheres. Liberdade, inclusive, para criar um novo Estado que existe por mais de 2 anos, um Estado Islâmico oficial. Liberdade para forçar o outro a mudar de religião. Nestes lugares onde o Estado Islâmico semeia o terror, uma das chaves para ajudar os cristãos seria ganhar reconhecimento internacional contra o genocídio das minorias. Serviria para despertar as consciências e também para que as vítimas recebam ajuda mais rápida e efetiva. Iniciativas como este livro, que contribuam para esta causa e sirvam como uma voz para aqueles que têm sido despojados de tudo para não negarem a fé. Daqui a pouco, o trabalho de um brasileiro que reconstruiu o rosto de Santo Antônio.